O médico ele virou pra mim e falou assim: você já parou pra pensar que isso pode ser psicológico? Eu estava tão estressada que por alguns momentos eu perdi a minha visão. Eu estou falando sério, eu tô compartilhando uma coisa séria. Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Débora Rosa e esse é meu canal. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês que o ano de 2018 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, um dos anos que eu tive muitas realizações, mas também aconteceram várias coisas que me deixou aí com muita ansiedade, com muitas crises de estresse. Eu queria compartilhar para vocês, em um mundo em que a gente vive hoje em dia, que a ansiedade, a depressão está aí na porta de todo mundo. Eu queria compartilhar o que me fez sair um pouco dessa zona de estresse e ansiedade que eu me encontrava, ao ponto de que sim, eu fui um dia parar no hospital por conta dos meus próprios pensamentos e da minha própria ansiedade. Então eu queria compartilhar com vocês, se você se interessa pelo conteúdo desse canal, pelo conteúdo desse vídeo, se você já sofreu por ansiedade, se você... Vou compartilhar aqui também metas de 2019, se você tem metas, se você já sofreu alguma coisa que mudou drasticamente sua vida e você se encontrou numa situação diferente. Eu quero que você me conte aqui, você me deixe seu like, você se inscreva no meu canal e você fique aí, porque eu vou compartilhar um pouco da minha vida, pode ser? Se você não me conhece, se você não sabe nada sobre mim, eu me casei o ano passado e me mudei para Portugal. O 2018 foi sim um dos melhores anos da minha vida em relação a realizações como o meu casamento, realizações como mulher, realizações espirituais e diversas outras. Mas teve momentos também muito difíceis para alguém como eu, que sou um pouco controladora. Eu sou uma pessoa extremamente plano A, plano B, plano C, e quando sai ali fora do comum, isso me estressa. Eu não sou uma pessoa muito boa com mudanças, eu gosto muito de saber o que está por vir. E quando é uma coisa que me pega de surpresa, é algo que me causa muita ansiedade. E o que eu quero dizer com isso? 2018, além de eu ter casado, então teve muitas mudanças em relação à minha vida pessoal. Mas pelo fato de eu ter mudado de país, o fato da dificuldade de arranjar emprego, o fato de eu ter mudado de faculdade, mudado de curso, isso gerou muitas expectativas e isso me gerou sim um estresse. Por alguns meses eu vivia quase todos os dias muito estressada. Daqueles dias que você para e pensa, tem um motivo para isso? Não tem. Não tinha motivos nenhum para estar daquele jeito. E sim, muito estresse, muita ansiedade. E aquilo não estava me fazendo bem. Chegou ao ponto de um dia eu ir no hospital por causa que eu fiquei com muita tosse. Mas muita tosse ao ponto de que, assim, eu não conseguia dormir porque eu estava tossindo o tempo inteiro. E eu já tive isso algumas vezes no Brasil. E quando eu fui no hospital, é claro, não tinha, não tinha febre, não tinha nenhum sintoma de gripe. O médico ele virou pra mim e falou assim: você já parou pra pensar que isso pode ser psicológico? E eu fiquei muito brava com o médico na hora, porque parecia que ele tava confiando de mim, como se tipo, tô no hospital 8 horas da manhã porque eu quero um atestado ou alguma coisa do tipo. Sendo que não, era porque de fato eu não estava me sentindo bem. Passei semanas e semanas tossindo todos os dias, ao ponto de que já estava me doendo o peito, já não conseguia dormir. O Bruno precisando dormir porque ele ia trabalhar e ele cuidando de mim. Então sim, estava muito estressada já até com esse assunto e eu fiquei brava quando o médico falou isso. Só que quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar e eu lembrei que uma das minhas amigas, a Tainá, que eu amo muito, uma vez ela me falou, uma vez que eu tava com muita tosse na faculdade, lá no Brasil, em São Paulo, quando eu fazia direito, ela me falou que poderia ser mental. E eu fiquei tipo, por que você tá falando isso? E eu lembro que ela falou assim, porque toda vez que você chega na prova e você acha que não sabe o que você tá lendo, você começa a tossir muito. E nisso, quando o médico falou aquilo, eu comecei a relembrar várias coisas que me causavam de algum modo tosse. E aí eu fui procurar no Google, tipo, será que as pessoas têm como tossir por causa de coisas da sua mente? Eu vou até colocar aqui, vou colocar embaixo as reportagens que eu li, né? Não sou nenhuma especialista, fui procurar lá no Google. E de fato falava que pessoas que desenvolviam essa tosse quando poderia sim ser um pouco causado por gripe, etc. Mas muitas vezes era medo a mudanças, medo às coisas que estão acontecendo na vida, em que você tem essa trava de que você não quer aceitar aquilo que está acontecendo com você. E não me levei a mal, não pensei, não queria casar, não queria se mudar, não queria... Eu queria tudo isso. Só que pelo fato de ter acontecido tudo ao mesmo tempo na minha vida, o fato de eu ter que mudar de curso, eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma, muito perfeccionista nessa parte de estudo, de ter boas notas,
de ser uma boa esposa, de ser tantas coisas, de ser uma boa youtuber, ser uma boa filha, tudo eu queria ser muito boa, desde uma dona de casa perfeita, como a melhor aluna do mundo, desde que a melhor serva de Deus, e todas as coisas eu queria ser muito perfeccionista. E isso me gerou sim um estresse até o dia que eu fiz o vestibular. Quando eu cheguei em casa, eu estava tão estressada que por alguns momentos eu perdi a minha visão. Eu estou falando sério, eu estou compartilhando uma coisa séria com vocês. São coisas muito estranhas, né, que acontecem com a nossa mente. E quando o médico me falou que poderia ser uma coisa psicológica, o fato de eu estar tossindo muito, além de, eu orei a Deus para que aquilo passasse, eu comecei a pensar, Débora, tá tudo bem. Débora, para com isso, tá tudo bem. Se você não for bem na faculdade, não tem problema. Se você não conseguir limpar a casa hoje, não conseguir fazer comida, não tem problema. Se você não conseguir postar vídeo hoje no YouTube, também não tem problema. Se você não conseguir hoje fazer isso que você quer, não tem problema. Se a prova vale 20 e você tirar 17, Débora, não tem problema. O que eu tô falando aqui é sério. A minha neura, às vezes, com as coisas de exigir sempre o máximo de mim, muitas vezes sim, me faz a não perceber as coisas que eu faço bem. Por exemplo, na minha faculdade, você não sabe que é diferente do estudo, vale 20. Pensa que eu entrei numa nova faculdade, um novo curso, tudo isso me gerou muito estresse, gerou muita expectativa de querer que eu fosse a melhor naquilo que eu estivesse fazendo. Então pensa que enquanto eu tinha que limpar a casa, e eu tinha que me adaptar a um novo país, tinha que ver documentos, e eu queria ao mesmo tempo ir bem na faculdade, eu queria ao mesmo tempo entender os meus professores, eu queria ao mesmo tempo ser uma ótima aluna. Então tudo eu me exigi muito ao máximo. Muito do fato de eu querer sempre estar muito perfeita em tudo que eu faço. E quando eu fui lá no hospital, eu acabei começando a conversar comigo mesma de Débora, parou, não tem problema. Não tem problema, se tudo der errado, não tem problema. Você tentou e é isso que importa. E quando eu comecei a falar pra mim mesma, mentalmente, que nada não tinha problema, porque até quando eu fiquei com tosse, que fui parar no hospital, eu tava na semana de prova, minha tosse naturalmente foi passando. E claro, eu também tomei antibiótico, também tomei várias coisas, que eu acabei enchendo o saco do médico até ele dar um antibiótico. Mas a questão é, se você tá passando por uma situação de estresse, de ansiedade, o que eu queria falar é desacelera. Desacelera, porque isso não leva a nada. Se você tem alguma religião, ore. Use desse meio espiritual para que essa parte sua forte não se sobressaia. Como, né, diz na Bíblia, um dia após o outro. Né, que a gente tem que pensar num dia após o outro, tem que sofrer um dia após o outro. E eu sou muito assim, eu sou muito de semana que vem eu já tô pensando, minha mente é como se ela o tempo inteiro estivesse trabalhando. E o que eu queria falar é que eu melhorei a minha tosse, desacelerei minha ansiedade, meu estresse constante, me dizendo e conversando comigo mesma de que nada daquilo que eu tava passando era muito importante. Tem muita coisa pior no mundo acontecendo pra você estar se estressando com isso. Nada daquilo que eu falei aqui é drama. O meu estresse chega a ser muito a ponto de eu parar no hospital, chega a ser muito de um dia que de fato eu não tô brincando. Eu fiquei sem visão, eu fiquei pelo menos umas 2 horas sem enxergar nada. Então assim, eu queria saber se você já passou por isso, se você... Eu sei que tem muita gente que eu sei que tem muita ansiedade que com o tempo desenvolve sim síndrome do pânico, ataques e etc. E eu queria entender se você já passou por isso, como que foi essa fase da sua vida, se você começa a sentir esses fatores, né, que é a aceleração do coração, que é muita aflição, muito estresse, o que você faz nessas horas. E eu queria falar também, porque as metas de 2019 têm muito a ver com isso. Em 2018 eu não escrevi as minhas metas, mas eu colocava elas muito na mente e eu acho que isso gera também um estresse. Eu acabei colocando esse ano, em 2019, escrevi num caderninho todas as minhas metas. E tanto espiritual quanto material, quanto pra mim mesma, pessoal, de tudo eu escrevi lá, justamente também pra tirar um pouco do cérebro. Então eu tirei essas minhas metas, eu anotei no caderninho, por exemplo, anotei pra ler mais livros, eu comecei já lendo um livro, eu já tô na metade dele. Então assim, eu tenho algumas metas desse ano, e se você quiser que eu fale mais sobre isso, ou se você quiser me compartilhar alguma dessas metas, eu vou ficar feliz também de saber. Eu queria falar também que se você tá passando por um momento de estresse, se você tá passando por um momento de dificuldade, primeiro, tudo passa. Segundo, nada é tão grande assim. Quando a gente tá vivendo num momento, tudo parece ser muito intenso, tudo parece ser muito estressante. Pensa que
para alguém de fora podia não ser nada. O fato de que chegamos em um novo país, procura de emprego, a nova faculdade, um novo curso, novas amizades, ir bem numa matéria, ser uma boa esposa. Às vezes para algumas pessoas podia não ser nada, mas pra mim aquilo era muita coisa. Eu sentar e tipo, meu Deus, eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho um vídeo pra fazer, eu tenho que estudar na faculdade, eu tenho que ir bem na faculdade, eu não entendo aquele professor, tipo, o que aquele professor tá falando, a ponto de eu falar, meu Deus, eu não entendo português, eu não entendo português de Portugal, porque eu não tô entendendo bulufas. Tudo começou a ser muito forte, muito grande, muito impossível, sendo que nada é impossível, nada é tão grande assim. Quando a gente tá dentro da situação, a gente não consegue perceber que ela é tão pequena, na verdade. Então até eu vi uma vez uma menina falando, né, quando você tá assim, você tem que, tipo, zoom out, assim, você tem que sair daquela situação, você tem que... Enquanto você tá ali, você consegue enxergar ela muito grande, mas quando você afasta ela e põe ela lá embaixo, você vê o quanto ela é pequena. Então é isso, se você gostou do conteúdo desse vídeo, gostou que eu compartilhei isso com vocês, os meus sentimentos, o que eu acabei passando, resumi, claro, muito aquilo que eu passei. Eu não quero que fique um vídeo longo, nem fique um vídeo tipo, ai meu Deus, chorei por causa disso, chorei por causa daquilo. Não, só quero compartilhar pra vocês que todo mundo passa por isso, ansiedade, estresse, muitas cobranças. E isso sim, quando não cuidado, pode gerar assim uma depressão, pode gerar um pânico. Então acho que você tem que sempre se alertar. Não sou psicóloga, não sou nada disso. Então eu só queria que vocês compartilhassem se você já passou alguma coisa assim, porque eu sei que se alguém estiver passando também, a pessoa vai se sentir de algum modo acolhida, e eu acho que isso é muito importante. Então, deixa seu like, me fala alguma meta que você tem, me fala algum estresse que você já passou, uma mudança na sua vida radical que causou alguma coisa diferente dentro de você. Então é isso, até a próxima!